41 meses investindo de forma pública. Vamos ver quais são os resultados da minha carteira pública 1 milhão em FIIs. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e aqui no meu canal toda semana tem conteúdo novo para te ajudar na sua caminhada rumo à liberdade financeira. Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se para que o YouTube sempre te notifique quando tiver vídeo novo no canal. Também ao final do vídeo, deixa aí seu like e deixa o seu comentário também. Vamos lá falar sobre a minha carteira pública de FIIs, que eu comecei a investir lá desde janeiro de 2020, ou seja, 41 meses investindo de forma pública, com o objetivo de chegar a um patrimônio final de R$1 milhão, investindo somente em fundos imobiliários. Fiz várias mudanças na carteira esse mês e eu quero compartilhar aqui nesse momento com vocês quais foram os resultados até o momento atual. Vem aqui para a carteira para a gente ver. Estou aqui na minha planilha já de controle financeiro, essa planilha que você pode baixá-la também, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Clica aí, baixa a sua, para você também ter todo esse controle que eu tenho sobre a minha carteira de investimentos. Investimento total, R$ 434.590, saldo atual de 405 e ela está ainda no negativo em -7, mas quem vem acompanhando aí todos os meses sabe que muita coisa já melhorou. A gente está vivendo, de fato, uma subida do mercado de fundos imobiliários. A gente veio de um momento bem delicado, bem difícil, alguns 3, 4 meses atrás. Então, muita coisa baixou e agora a gente está voltando realmente a subir. Então, essa carteira que já bateu menos 17%, em poucos meses atrás, agora está em menos 7%. Então, eu acho que até o final desse ano é um objetivo, inclusive, é chegar pelo menos no 0 a 0 de patrimônio. Porém, em dividendos, essa carteira vem rendendo muito bem, eu vou mostrar já para vocês. 100% em fundos imobiliários e aqui a diversificação por segmento. 28% em papel, 6% em educacional, 15% shopping varejo, logística 29%, laje 5%, agronegócio 3% e híbrido 15%. E aqui abaixo a diversificação por fundo imobiliário. Percebam que não tem um fundo imobiliário que a gente tinha no mês anterior. Consegui fazer a venda do fundo imobiliário GGRC11. Inclusive tem vídeo aqui no canal que eu explico os motivos que me fizeram tirar o GGRC dessa carteira de investimentos. Mas quem vem acompanhando sabe que desde o começo do ano é um fundo imobiliário que eu quero já fazer a venda para investir nos ativos que eu tenho aqui dentro da minha carteira de investimentos, porque eu entendo que será melhor aproveitado o dinheiro dentro aí da minha carteira de investimentos. Por isso também que o investimento total, que no mês anterior passava de 450, só está em 434, porque houve o desinvestimento em GGRC e pouco mais aí de R$20 mil, inclusive, foi o desinvestimento em GGRC e ainda não foi utilizado esse valor. Provavelmente será um valor que eu utilizarei aí nos meses de julho e agosto, tá? Para fazer as compras aqui dentro da minha carteira de investimentos. Aqui a gente tem a diversificação pelos fundos imobiliários, então percebam que vários dos meus fundos imobiliários já estão no verde, no positivo, tá? Principalmente fundos imobiliários de tijolo. Quero destacar aqui alguns deles, por exemplo, o HGRU11, fundo de varejo com quase 12% de valorização dentro da minha carteira de investimento. Também o KNRI11 com mais de 10% de valorização aqui dentro da carteira de investimento. Então a gente está vendo de fato esse movimento de fundo de tijolo se valorizar mais. E realmente, com as expectativas de mercado de queda de Selic já em agosto, fundo de tijolo se beneficia muito disso, tá? Então coloca na cabeça que os fundos que tendem mais a subir com as quedas da Selic serão fundos imobiliários de tijolo. Por isso que os resultados já aparecem aqui pra gente. Porém, por que a carteira ainda está no negativo? Muito por conta de dois ativos, né? Lógico, tem outros que também estão negativos, mas os que puxam mais a carteira para baixo são o DEVA e o HCTR. Como eu já venho falando aqui, já há algum tempo, o DEVA e o HCTR estão vivendo alguns problemas realmente aí nos seus CRIs, né? Lá na parte de dívida imobiliária, alguns CRIs inadimplentes, muita coisa aí sendo processada na justiça mesmo para chegar a um resultado final. Por isso que os dividendos desses fundos imobiliários caíram bastante, né? Então fundos que tinham
o potencial de entregar R$1,20, R$1,30, em alguns meses até bem mais do que isso. Hoje estão entregando 65 centavos, 50 centavos de dividendos, porque grande parte da carteira encontra-se inadimplente nesse momento. Então, eu tinha uma posição bem grande nesses dois fundos imobiliários, se a gente levar em consideração que é uma posição que chega próxima de R$70 mil, tá? Tanto em Deva quanto em HCTR11, e tiveram uma queda muito forte, né? De 40% e de 50% aqui dentro da minha carteira de investimento. Considero que são fundos imobiliários que têm todo o potencial de recuperação, tá? Mas isso não vai ser algo rápido de acontecer. Considero que a recuperação de ambos vai demorar sim alguns anos, tá? E que muito provavelmente aquelas pessoas que não têm essa paciência, essa visão mais de longo prazo, muito provavelmente não vão conseguir segurar isso e devem trocar aí o Deva e o HCTR por outros fundos imobiliários. Eu, até o exato momento, mantenho minha posição. Não estou deixando nenhuma afirmação aqui que eu vou segurar eles até eu chegar ao meu preço médio, nem nada do tipo. Pode ser que no mês que vem ou em outros meses eu simplesmente queira vender e assumir prejuízo para colocar em outros fundos imobiliários. Eu vou acompanhando o relatório gerencial sempre, tá? E o relatório gerencial desses fundos imobiliários não está nada positivo, muito pelo contrário. Eles vão viver ainda um momento muito escasso na economia aí, mas eu continuo aqui com as posições dentro deles também, tá? Então, a queda aqui da carteira se dá muito por conta desses dois fundos imobiliários em si, tá? O restante da carteira vai performando muito bem. Em dividendos, o dividendo que eu recebi no mês de junho de 2023 foi de R$ 3.552,90, tá? Um dividendo bem interessante para o tamanho da carteira, né? Ou seja, é um investimento sobre o valor atual aqui que chega próximo de 0,9% ao mês, dividendo que eu considero bem interessante, livre de imposto de renda, né? Logicamente, poderia ser até um pouquinho maior se eu fosse mais exposto a outros fundos imobiliários de papel, mas nesse momento eu prefiro de fato manter essa posição grande em fundo de tijolo, porque assim eu consigo ter boas valorizações aqui dentro da minha carteira de investimentos. Outro ponto que é bem interessante a gente olhar são os dividendos acumulados desde o início, tá? E aqui eu quero mostrar para vocês quanto que foi isso, né? Levando em consideração, desde fevereiro de 2020, né? Eu comecei a investir em janeiro, então meu primeiro dividendo foi cair só em fevereiro de 2020. Meu primeiro dividendo dessa carteira foi ao todo R$ 44,41. E agora nesse mês, R$ 3.552,90. Mas já teve meses que eu tive dividendos maiores, né? Por exemplo, o mês de janeiro de 2023, R$ 4.110, tá? Foi um mês realmente muito bom, inclusive foi o mês que eu mais recebi dividendo dentro dessa carteira, né? Meses não recorrentes, então geralmente janeiro e julho de cada ano, vocês podem perceber aqui que são meses que os dividendos sobem muito. Olha o que aconteceu em julho de 2022. Meu dividendo em junho tinha sido 3.402, em julho já subiu para 4.004, né? Em agosto voltou ao normal, foi para 3.370. Isso quer dizer que foi um dividendo realmente não recorrente, tá? Em janeiro de 2022 a mesma coisa. Então, fechamentos de semestres, isso acontece de forma muito clara. Então, muito provavelmente, no mês que vem, eu volto aqui para comentar para vocês a atualização da carteira 42 meses com um dividendo muito acima do que esse aqui de R$ 3.552, né? Quem sabe não seja o dividendo até recorde da carteira. Vamos esperar para ver. Mas o montante total nesses 42 meses já soma-se aí R$ 76.962,60, né? Então quase 77 mil da minha carteira de investimentos são de dividendos, tá? Então isso quer dizer que do valor investido de 434 mil, mais de 76 mil foram só de dividendos, visto que 100% é reinvestido aqui dentro da minha carteira. Então muita gente ficou falando, pô, mas a carteira está no negativo e tal. Na verdade, 29 mil no negativo, né? Mas parte disso vem de dividendos, tá? Então, como grande parte da minha carteira, o investimento vem diretamente dos dividendos, não foi um dinheiro que saiu diretamente do meu bolso para isso. Então, considero que a carteira
está performando muito bem, que a carteira está trazendo uma renda passiva muito interessante. O próximo patamar, logicamente, é ir para casa dos R$4.000 de forma recorrente. Quem sabe ainda esse ano de 2023 eu consiga isso dentro da carteira de investimentos, mas esses são os resultados até o momento atual. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês estão achando de tudo isso. A planilha de controle financeiro, essa que eu utilizei para gravar esse vídeo. Vou deixar o link na descrição aqui. Clica aí e baixa se você quiser a sua. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!